Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre História e tempo. A gente tem que entender que o tempo é um dos eixos principais para o estudo da História e entender uma coisa mais importante ainda, que cada povo, cada sociedade, em diversos tempos históricos, vão dividir o tempo de uma forma bem específica. Isso está certo ou errado? É indiferente. Cada um vai montar, vai fazer esse controle do seu tempo de acordo com as suas crenças, as suas necessidades. Então, por exemplo, alguns povos eles vão organizar a sua divisão do tempo a partir da rotação que a Terra faz sobre ela mesma, que é o movimento do dia, ligado ao Sol. Outras sociedades vão se concentrar nas fases da Lua. Existe um melhor do que o outro? Não. São formas diferentes de se dividir e tentar controlar o tempo. E é muito interessante a gente perceber que o ser humano, ele desde dos tempos antigos, ele tem essa necessidade de controlar, de dividir o tempo e tentar marcá-lo, né? Como se a gente conseguisse, de fato, ter posse, esse domínio sobre o tempo. E ele é dividido, por exemplo, na nossa sociedade atual, em horas, dias, semanas, meses, anos. Isso são construções humanas. O tempo, geralmente, em todas as sociedades, elas levam em consideração ou coisas da natureza, seja o Sol, seja a Lua, ou as estações, para tentar criar uma espécie de ciclos. Então, hoje em dia a gente tem um ritual muito famoso que é o Réveillon, fim de ano, que marca o fim de um ano e o começo de outro. Então, cada sociedade e vários povos diferentes têm anos novos diferentes. Então, na China tem uma data, os cristãos têm outras e por aí vai. Mas isso são só construções humanas. Não existe, de fato, um controle, uma divisão do tempo. Isso são criações, são objetivações humanas sobre o tempo. Hoje, talvez, a divisão do tempo que seja mais comum e mais adotada mundialmente é a divisão em 24 horas, que é o tempo que a Terra faz o movimento de rotação entre si, em si mesma, né? E é dividido em 24 horas, de 60 minutos e por aí vai. Outros povos, por exemplo, na Mesopotâmia, eles dividiam o tempo em 12 partes iguais e a contagem deles começava a partir do meio-dia. Os povos de religião judaica, por exemplo, começam a contar o dia a partir do pôr do sol. Então a gente tem que analisar que cada sociedade, cada tempo, cada momento cria essa divisão para atender às suas necessidades. E não existe uma certa e uma errada. São visões, são adequações e controle, tentativas de controle daquele tempo, daquela sociedade sobre o tempo. Ao longo da história, o ser humano ele foi criando essa divisão de tempo e produzindo diversos calendários. Alguns, muito antigos, existem até hoje, como o calendário chinês, o calendário cristão. Outros, eles acabaram sumindo ou sendo subjugados. Porque, por exemplo, alguns povos, quando dominam outros, acabam impondo a sua cultura, a sua religião e o seu controle, né, essa divisão do tempo. Um exemplo disso é quando os portugueses chegam no Brasil e dominam as terras e os indígenas e impõem no Brasil um calendário que não era natural dos povos nativos. Mas cada calendário ele vai atender algumas necessidades, algumas especificidades de cada povo. Então, por exemplo, eu vou falar aqui de alguns calendários que são diferentes e que até hoje eles existem. Cada sociedade, cada tempo, cada religião, ela vai construir a sua relação com o tempo ou tentar elaborar esse domínio sobre o tempo. Talvez o calendário que seja mais popular e mais abrangente hoje seja o calendário cristão. Isso tem origem lá no Império Romano. Quando os romanos eles começam a expandir seu império e dominar outros povos, obviamente que esse domínio ele não era só militar. Ele também era político, econômico e social. Então a forma como os romanos, após o nascimento de Cristo, após o período de conversão, eles adotam a sua relação com o tempo, criando o calendário cristão,
ele vai expandir isso para todos os povos que acabam sendo dominados. Obviamente que hoje em dia a gente tem o calendário muçulmano, que abrange uma grande quantidade de povos islâmicos, né, de cultura, de religião islâmica. A gente tem o calendário chinês, mas o mais conhecido, talvez o mais adotado mundialmente, é o calendário cristão. Porque além dos romanos, houveram as grandes navegações, colonização das Américas, e esse calendário ele continuou sendo quase que hegemônico. Então, nas próximas aulas eu vou tentar trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho melhor sobre esses principais. O cristão, o muçulmano, o judaico, para que vocês tenham ideia de como o homem e a religião, ela tenta sempre estabelecer, construir, elaborar essa relação do homem com o tempo. Então, galerinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima aula.